Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira e hoje vamos falar bastante aí sobre essa situação do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de tudo que acontece. Deixe seu like e seja membro do canal. Ali no Plano Mundial 2005 a gente tem o grupo do WhatsApp, onde você pode entrar em contato comigo para fazer sua pergunta, tirar suas dúvidas 24 horas por dia e conhecer também outros torcedores do São Paulo no nosso grupo. Tá ficando legal lá. E também toda semana, toda segunda-feira às 8 horas a gente tem uma live exclusiva somente para os membros do Mundial 2005. São Paulo perdeu, Perdeu não, na verdade, São Paulo empatou, mas é um gostinho de derrota. São Paulo empatou em 3-3 contra o Velo Clube. Um jogo onde ofensivamente o Luciano acabou entregando bastante coisa, o André Silva também, o Caleri acho que fez um bom primeiro tempo, mas defensivamente foi um desastre. E aí o São Paulo entra num ciclo que a gente sabe que é o de fim de trabalho. Até acredito que o Zubeldia ele está demitido, só falta somente saber o dia. Quando chega nessa situação é difícil uma reviravolta, Somente talvez uma arrancada histórica com uma vitória no Allianz para dar uma tranquilidade e um título paulista para garantir o emprego. É basicamente essas duas coisas que podem fazer o Zubeldia ter uma reviravolta no São Paulo. Seria essa vitória no Allianz Parque já no domingo para dar uma tranquilidade para as próximas partidas que depois vão vir, que são mais 3 partidas, E ali depois conquistar o título paulista. Algo fora disso é inviável pensar que o Zubeldia terminaria o Campeonato Paulista como técnico do São Paulo. A pressão é grande. Até eu tive a informação de que a opção do Zubeldia por mandar o time titular seria para dar um entrosamento melhor e uma resposta em meio aos resultados ruins. Mas também acaba sendo meio que foi um desespero do Zubeldia de que estava sentindo a pressão do trabalho, então precisava entregar o resultado, o que não aconteceu, Essa que é a verdade. Você tomou 3 gols de um adversário que está brigando contra o rebaixamento e que tem inúmeros problemas. Foi uma semana, uma ida para Brasília muito problemática do São Paulo, que acabou não conseguindo os resultados devidos. Então acredito que o Zubeldia vá para o confronto contra o Palmeiras, mas hoje falta realmente somente saber quando que o Zubeldia sairá, porque o clima de fato assustador. É questão de tempo para que o Zubeldia deixe o comando do São Paulo se nenhuma reviravolta acabar acontecendo. Beleza? E aí, trazer mais um pouquinho de bastidores, de informação. Muito se fala sobre Tite no São Paulo. Existe essa possibilidade? De onde surge essa ideia? Como é que tá essa história? Tem negócio? Não tem? Primeiro ponto, é uma ideia, tá? É algo que muitas pessoas, e aí é importante trazer que muitas pessoas têm essa mesma alegação, mas que como a pessoa em si não tem uma posição oficial sobre isso, a gente acaba tratando como uma especulação. Muitas pessoas afirmam, de dentro do clube, principalmente no CT da Barra Funda, e pessoas que eu pude conversar, de que o Muricy Ramalho, ele é muito, eu não diria fã, mas ele compactua bastante com a ideia, com a hipótese do Tite comandar o São Paulo. Por inúmeros motivos, por até uma aproximação em termos de amizade entre as duas partes, eles são bons amigos. E também, na visão do Muricy, é um cara competente, com bagagem, com lastro, principalmente é um cara muito de grupo. Ele tem uma facilidade de lidar com um grupo de jogadores que é algo a ser destacada. Então, partiria desse movimento do Muricy Ramalho de pensar na possibilidade do Tite. Mas existem, inúmeros fatores que podem acabar jogando contra. O salário do Tite é algo muito elevado. 2 membros importantes da comissão técnica dele, que é o Kleber Xavier e o César Sampaio, saíram. Então,
A folha salarial poderia até ser diminuída nesse sentido em relação à comissão técnica, mas é um treinador que agora há pouco, por exemplo, não se animou muito com a possibilidade de trabalhar no Botafogo. A gente está falando de uma SAF que tem poder de investimento. O São Paulo, a gente sabe que não tem hoje um poder financeiro para fazer grandes contratações. Fora que o Tite também não é muito adepto ao uso das categorias de base. Então soa muito conflitante inúmeras questões para, entre aspas, realizar esse sonho ou vontade do Muricy de fato ter o Tite comandando o São Paulo. Então acredito que é muito difícil, tá? E é um problema. Se você pensar com o Zubeldia saindo, que repito, ainda não é uma demissão oficial, mas é uma impressão, acho que todo mundo tá meio que, né, é um fim de trabalho, é um fim de ciclo, não rolou. Mas existe uma dificuldade muito grande de entender quem poderia ser esse nome. Porque além da multa salarial que o São Paulo teria que pagar ao Zubeldia, está em contrato, essa multa salarial teria que ser equivalente a 3 salários. E a comissão do Zubeldia ganha em torno, bem próximo, tá, a R$1 milhão por mês, convertendo do dólar para o real. Então, seria uma multa rescisória de 3 milhões de reais aproximadamente para fazer essa rescisão contratual. E além de bancar essa rescisão, e aí óbvio, vai ter que haver uma negociação, se vai ter, caso haja a demissão, se vai ter um parcelamento e tudo mais, a gente não sabe como que o Zubeldia também vai lidar com isso, ele vai querer à vista, enfim. Vai existir uma dificuldade de encontrar um nome no mercado. Se você vai apostar no Alan Barcelos, beleza, acho que economicamente é viável, mas outros nomes mais badalados no mercado existem uma certa dificuldade financeira. O Renato Gaúcho, por exemplo, pediu uma grana considerável para o Santos. O Luiz Castro também pediu algo em torno de 3 milhões de reais, fora 50 milhões para contratar, e o Santos recuou bastante. Várias outras equipes tentaram o Luiz Castro e esbarraram nesses pedidos do técnico. São 2 nomes aí que normalmente falam. O Crespo poderia ser uma possibilidade. Tem que ver também como é que vai ser esse lado financeiro, né? Ele estava lá no Emirados Árabes, que é algo que propõe uma grana forte. Tem o Diniz, mas acho que o Diniz tem um bastidor aí que publicamente as partes podem acabar falando, mas do que eu sei existe uma rusga ali, conforme quando essa diretoria entrou ali, né, de 2020 para 2021, houve uma troca ali da presidência, houve uma manutenção do Diniz até o fim do Brasileirão, mas essa transição das diretorias não foi muito benéfica e não foi muito bacana para as duas partes. Então há uma rixa, há uma certa briga em relação a isso. Enfim, acho que em termos de opções, fica difícil imaginar quem poderia comandar o São Paulo nessa temporada ainda, caso o Zubeldia seja demitido, seja contra o Palmeiras, seja antes do confronto contra o Palmeiras, ou seja ao término do Campeonato Paulista. Acredito eu que o Zubeldia deve ficar pelo menos até o fim do Paulista, mas, como eu disse, o Zubeldia já está demitido, resta saber quando, se não haver uma reviravolta muito grande, tá? Agora bora para um combo de notícias do São Paulo referentes ao jogo. Rafael ficou de fora porque ele estava com algumas dores na coxa, então a comissão técnica preferiu deixá-lo no banco de reservas e não colocá-lo como titular, e também fazendo esse rodízio de goleiros. De fato não foi a melhor opção, mas é a notícia que temos. Mike, Lucas Ferreira e Alves ficaram de fora por opção do técnico Zubeldia, por entender que outros atletas, em termos de características, seriam mais viáveis. Por exemplo, o Henrique Carmo. Faz tempo que ele não vinha sendo relacionado, né? Ou que não vem sendo utilizado. Mas na última partida ele tinha ficado de fora, e nessa ele voltou justamente para a vaga do Ferreirinha para ter uma opção de ser um ponta pelos lados do campo. Ferreirinha, com dores na posterior da coxa, acabou também ficando de fora. A tendência é dele se recuperar a tempo do confronto contra o Palmeiras. O Eric acabou retornando depois de um entorse no tornozelo, treinou normalmente durante terça e quarta e foi para o jogo, acabou ficando no banco de reservas, tá?
acho que a gente terminou. Em relação ao Wendel também, ele ficou de fora porque ele está aprimorando a forma física. Então a comissão técnica entende que ele precisa de mais alguns treinamentos para estar 100% para fazer as atividades que é jogar futebol. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixe aí nos comentários o que você achou disso tudo, desse momento, o que você está achando. É muito importante ouvir a sua opinião também. Beleza? Hoje, sexta-feira, 6 horas, estarei lá na live dos 3 zagueiros, 6h30, se eu não me engano. 6 ou 6h30. Eu vou confirmando para vocês depois nas minhas redes sociais. E estarei lá com o pessoal dos 3 zagueiros para trazer toda essa repercussão aí de Zubeldia. Tá bom? Um abraço para todo mundo, na medida do possível. Boa sexta-feira, bom final de semana. Amanhã, às 7 horas, aguardo você aqui com mais um vídeo. Beleza? Um abração, até a próxima.